do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus capítulo 10, verso 26, que diz assim: Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Os que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Esta palavra aqui é Jesus direcionando aos discípulos para não temer, para não temer. Na época da perseguição, que os discípulos eram perseguidos, que os cristãos eram perseguidos, e todos que falavam da lei de Moisés eram vigiados, e muitos eram mortos, como aconteceu com os cristãos, que Paulo mesmo, ali Saulo, pegava a carta para matar, para açoitar os cristãos. Mas aí até ele foi contemplado. O próprio Cristo chegou a ele dizendo: por que você me persegue? Baseado nesta palavra, Jesus já estava dizendo: não temei a qualquer coisa, não é só ao homem. Não temei aos espíritos, aos principados e à potestade, por ameaça. Não temei o homem sanguinário, violento. Não temei. Não temei os homens da lei que fazem as suas leis para si mesmo, para o seu ego, para infringir, para proibir a palavra de Cristo. E Jesus disse a eles: o que eu falo em oculto, fale para eles abertamente. O que eu falo aqui no ouvido de vocês, fale nas montanhas, nos telhados. Porque tudo que está encoberto será revelado. Tudo que está encoberto será revelado. Tudo que foi feito ou falado em oculto será revelado. Não temei o homem que pode matar o corpo, chegar realmente nas vias de fato e matar o corpo. Mas ele pode fazer somente isto. Temei então a Deus, que pode lançar a alma, o corpo no inferno. Temei a Deus, que pode fazer essas coisas. Quem pode lançar alguém no inferno? Se Cristo, se Deus tem a chave do inferno e da morte. E a morte não é o final. A morte não é o final. Aqueles que fazem isso contra Cristo está fazendo um favor a Deus, apressando o que é para ser feito. Isso é se Deus permitir. Caso contrário, nada acontece por acaso, porque Deus está no controle de todas as coisas, da vida do homem, da natureza, do processo, das criações.
do dia, da noite, do tempo, do Cronos, do giro da terra, das estrelas, da natureza. Deus tem o controle de tudo, dos céus, do vento, do mar, da terra e de tudo que está sobre a terra e de tudo que está no mar. Deus está no controle. E Jesus está dizendo esta palavra. São palavras do Senhor Jesus. Não temei. Por ameaça, não temei. Por perseguições, não temei. Porque quem está com a nossa vida e a nossa história e o nosso futuro nas mãos é Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele sabe para onde nós vamos no dia de hoje e no dia de amanhã. Ele sabe das nossas condições. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas forças. E Ele também sabe que nós somos fracos, pecadores. Nós temos limites e o Senhor sabe o que podemos ou não suportar. Mas Ele dá esta injeção de ânimo e dizendo: não temei, não temei. E muitos temem a morte. Muitos não querem passar por ela. Mas ela é só uma passagem, um processo. Muitos estão acelerando o processo dos cristãos em países que é proibido falar do Evangelho, estão sendo mortos a tiro, queimados, enforcados, decapitados. Estas pessoas que fazem isto apenas estão acelerando o processo por permissão de Deus. Mas Deus, que tem o controle da vida, da morte, do céu e do inferno, Ele que acolhe aqueles que entram nos céus ou na eternidade com Cristo, já alcançou para si, como Paulo disse: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. É o processo. Mas se não for o tempo, não cai, não sobe, não vai para lugar nenhum. Se Deus não permitir, nada acontece na nossa vida e na vida do cristão. Se Deus não permitir que ele vá, ele não vá. As ameaças, as afrontas realmente virão. E estas palavras do próprio Jesus dizendo: não temeis. Não temeis o dia mau, não temeis as ameaças, não temeis a morte, a afronta. Porque Deus, Ele tem um controle da vida, tem um controle ainda da vida, daqueles que realmente estão com Ele e não forem entregues a Satanás, ao diabo, aos seus anjos, aos principados e potestades. Se ainda a palavra te toca, se ainda Cristo te toca no seu coração, você faz parte de Cristo. Mas se a palavra não vem para te limpar, porque o Espírito Santo vem para convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Se isso não faz mais diferença, é porque Deus já lhe entregou ou entregou estes homens a Satanás. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar a humanidade. Porém, nem todos querem a Deus, nem todos querem a Cristo. E aqueles que realmente não querem,
porque Deus sonda os corações e sabe a intenção, Deus também entrega a Satanás para fazer o que ele quiser. Mas nós que somos do rebanho de Cristo, da família de Deus, esta é a palavra que o Senhor nos dá. Não temei. Não temei as adversidades que podem vir, as ameaças. O que tiver que acontecer, na permissão de Deus, irá acontecer. E o que tiver que acontecer e Deus não permitir, não irá acontecer. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. O que for feito em oculto, como feitiçaria, como bruxaria, macumbaria, virá à tona e Deus nos revelará. Aquilo que foi feito em armadilha, em oculto, em secreto, Deus é tão bom que nos revela o livramento, mostra para nós. E Ele faz isso aos seus santos, Ele revela antes aos seus santos. Por isso que Ele diz na sua palavra: não temeis um homem que pode ameaçar e te querer mandar para o inferno. Ele pode fazer isso na permissão de Deus só com o corpo. A alma e o espírito está na mão de Deus. Temei a Deus que pode fazer isso, lançar o homem no inferno e na morte, o seu espírito e o seu corpo. Que nós possamos estar na permissão de Deus e sendo dependente de Deus para Deus nos dar o livramento, dia após dia. Temei a Deus e agradar a Deus na beleza da tua santidade. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, por esta palavra, por este devocional, por este momento que o Senhor tem nos dado para te servir, para dar ouvido à tua palavra. Nos guarda da ameaça, das afrontas, da morte, do laço do passarinheiro, da peste, da praga, da macumbaria, da feitiçaria, do laço que os homens em oculto fazem ou tentam fazer para nós. Mas o Senhor já vem com este respaldo, dizendo que tudo que foi feito em oculto será revelado e trazido às claras. Aquilo que foi feito na noite será revelado no dia. Aquilo que foi feito em oculto ou escondido, o Senhor revelará. Desde já eu te agradeço pelo livramento sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre a vida dos nossos irmãos. Visita cada casa, cada familiar. Continua suprindo as necessidades, guardando, livrando de todo mal. Te agradeço, a Deus, por tudo. Dá o livramento àqueles que precisam sair das suas casas para trabalhar, para estudar. Dá vitória ao percurso, na ida, na volta. Continua suprindo as necessidades. Continua abençoando, trazendo a providência, a saúde, a cura, a libertação, a restauração, a realização dos sonhos, dos projetos. Continua, Senhor, fazendo o teu povo vencer, seja no Brasil, no mundo, nas nações. Contempla o teu povo e guarda nas tuas potentes mãos. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso libertador. E em ti nós confiamos, e em ti alcançamos a vitória. E em ti somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro. E desde já eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.